Graça e paz. Vamos orar. Paizinho, muito obrigado, porque nós estamos aqui diante da Tua palavra. E o nosso pedido é que o Senhor desvende aos nossos olhos as maravilhas da Tua lei. Ajuda-nos a ouvir, a entender e a praticar. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir que vocês se lembrem de se inscrever para fortalecer o nosso canal. E depois de ver, dar um gostei ou um não gostei. Muito bem, estamos caminhando no nosso estudo. Estamos agora nos livros de poesia ou de sabedoria, que são 5 livros: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, ou Cântico dos Cânticos. Então, são 5 livros de poesia. E também lembrar que nós estamos agora trabalhando e conhecendo e lembrando o que foi acontecendo no nosso degrau de história, no tempo de história. Então, estamos estudando Salmos. É o 2º livro do grupo de poesia. Então, vamos pensar na nossa linha do tempo. O primeiro salmo que nós vamos ver é em Moisés. Moisés está onde? Na nossa escadinha? Lá no Egito, no Êxodo, no tempo da escravidão e da libertação. Então, Moisés, que tem um salmo, um pastor acha que o 90 é de Moisés e o 91 deve ser de Moisés também. Depois, vindo no nosso tempo, na nossa escadinha, nós vamos chegar no Reino Unido, quando era um reino composto das 12 tribos de Israel. Quais foram os reis? Saul, Davi e Salomão. Quais são os salmos desse tempo? Salmos de Davi, tem Salmo de Salomão também, de Asaf, que era o regente musical no tempo de Davi, e os filhos de Coré, que é uma história que eu descobri agora que o Coré era filho daquele que foi tragado pela terra, só que o filho dele não ficou com o povo que foi castigado. Então, no Reino Unido, Davi, Salomão, Asaf e Coré. E vamos depois no pós-exílio, ou no tempo da restauração. Aí vamos ter então os cânticos dos degraus, o Salmo 137, que vai falar de quando eles eram cativos, então caminhando na linha do tempo. Então, no livro de Salmos, Salmos é como se fosse um inário. As igrejas evangélicas têm os seus inários. Então, seria o inário do povo de Israel. Esse inário dos Salmos levou séculos para chegar a essa forma final. E os estudiosos dizem que quem terminou essa organização foram os funcionários pós-exílicos, aqueles que voltaram na restauração. Nós vemos que como eles voltaram a estudar crônicas para ver como Davi organizou o culto. Então, é provável que essa organização tenha chegado até o século III. Então, o que é os Salmos? É um livro de orações, de louvor e de instrução religiosa. Ali tem ensinamento também. Feito para quê? Para o 2º templo, que era o templo de Zorobabel, templo da restauração, e depois para o templo de Herodes, e para o uso das sinagogas, que agora, vindo do exílio, eles começaram a formar as sinagogas em vários lugares, para o estudo da palavra e para a adoração também. Então, o livro de Salmos vai ser composto de 5 inários. 5 inários, o livro de Salmos. O primeiro inário vai do capítulo 1 até o 41. A maioria dos salmos são de Davi. O segundo inário vai do
capítulo 42 até o 72. Tem Salmo de Davi, e de Coré e de Asaf. No terceiro inário tem 73 até 89. Salmos de Asaf, de Coré, de Davi, de Etã e de Emã. No terceiro inário. O quarto inário vai do capítulo 90 até o 106. Muitos salmos são anônimos, ninguém sabe quem escreveu. Tem o Salmo de Moisés, que alguns acham que o 91 também seja dele, e Salmo de Davi também, no quarto inário. E no quinto inário, pós-exílico. Então, eles voltando. Aí tem os cânticos dos degraus, quando eles vinham caminhando para as festas de Jerusalém. Tem Salmo de Davi e tem outros salmos. Vai do 120 até o 134. E o quinto inário, do 107 até o 150. Então, são os salmos que estão agendados, que estão registrados nos 5 inários. Cada inário, por exemplo, o primeiro, que era do capítulo 1 ao 41, termina com uma doxologia. Todos eles, os 5, vão terminar com uma doxologia. O que é uma doxologia? É o final de cada livro, um louvor a Deus. Então, no primeiro livro, bendito seja o Senhor para sempre. O outro, bendito seja o Senhor de eternidade a eternidade. A outra doxologia, bendito seja o Senhor, e todo o povo diga amém, amém. E a outra doxologia, bendito seja o Senhor, aleluia. Então, cada inário termina com uma doxologia. As Bíblias que a gente usa, quase eles todos têm, então, esses livros. É para reparar nessa organização dos Salmos, os 5 livros que estão aí. Agora tem os Salmos, vamos pensar assim, tem um caráter devocional, para exaltar a Deus, para expressar a relação do adorador, para relatar experiências. Então é fácil da gente identificar com o escritor. Por isso que a gente ama tanto os salmos. Os sentimentos, as reações, as orações, aqueles poesias de louvor, de adoração, é o que acontece conosco. O segundo livro termina assim: aqui terminam as orações de Davi, filho de Jessé. Então, os salmos são hinos de adoração. E os salmos, eram compostos para ser cantados. Eles cantavam os salmos. Louvor, cantavam a angústia que eles sentiam. Eu estou lendo a Bíblia cronológica. É muito interessante, porque você lê o que acontecia com Davi e o salmo que ele escreveu naquele acontecimento. Então, angústia, a história, Salmo 78 conta toda a história de Israel. Profecia, nós temos profecias nos Salmos. Sobre Jesus, está profetizado nos Salmos. Confiança. Quantas vezes o salmista fala que está esperando, confiando, de manhã eu apresento a minha oração e fico esperando. E aguardo com esperança. Promessa, tem Bíblia que toda promessa é registrada em cor diferente, porque há muitas promessas. E esperança, eu acho maravilhoso que nesse tempo que nós estamos vivendo, a gente vai lendo o Salmo e a gente se enche de esperança, de propósitos, de projetos na nossa vida. E instrução também. Tem os salmos didáticos, vão instruir o povo. Tem salmo de julgamento, e salmo de testemunho, e salmo contando a libertação do povo, antes do exílio e depois do exílio. Na nossa escola dominical, nós passamos 2 aulas, 2 domingos, só cantando salmos.
foi uma experiência maravilhosa. A gente vê como a palavra de Deus é rica e como ela nos enche de gozo, de paz e de esperança. Muito bem. Nós então estamos vendo os Salmos. Há uma teologia dos Salmos. Nada do povo de Deus acontece por acaso. Há sempre uma direção de Deus. Há sempre o ensino de Deus. A teologia dos Salmos. Os Salmos vão refletir o quê? A fé e a vida religiosa de Israel. Vai mais ou menos, alguns autores acham que de 700 anos, outros dizem de 1000 anos, de Moisés até a restauração, 1000 anos. Então, os Salmos vão mostrar a fé e a vida religiosa deste povo. Esses dias ganhei do meu irmão uma folha com a história de Israel, um discurso do primeiro-ministro que deixou o governo nesses tempos. E ele diz assim: nós somos o povo da Bíblia. Nós somos o povo que Deus tirou da escravidão do Egito. Esse ano, um hebreu, um israelita, dando esse testemunho. Então, é a vida religiosa deles. O Salmo é o encontro do ser humano com Deus, com o Criador. Quanto ele vai falar nos Salmos? Vai implorar, vai pedir que Deus ouça, que Deus perdoe. Também é o encontro deste homem, do indivíduo, da pessoa, com o outro. Ele vai aprender a lidar com o outro. Ele vai ver como tem sido o relacionamento dos homens. Ele vai entender, é o encontro dele com ele mesmo. Ele vai ver a pequenez dele, a necessidade que ele tem de um Deus que pode todas as coisas. Então, no Salmo, a gente vai encontrar uns contrastes interessantes, chocantes mesmo, porque o mesmo salmista que ora, louva a Deus, ele protesta também. Fala de certeza e fala de dúvida. Ele fala de esperança e desesperança e desespero. Fala de amor e ódio, de amizade e inimizade, de salvação e perdição. O salmista fala: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios, no Salmo 34. Mas no Salmo 60 ele diz: ó Deus, tu nos rejeitaste e nos dispersaste, tens estado indignado. Então, esse salmo é como nós somos. Nós temos hora de graça, de esperança, de alegria, e temos horas que estamos tristes, estamos desanimados, e temos que recorrer a esse Deus que está conosco em todas as horas. O Deus de amor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus que nos tirou do Egito, o Deus que nos tem dado salvação. E nesses salmos existem convicções do povo, dos salmistas. Cada um deles tinha certas convicções que são agora trazidas para nós. Nós também pensamos assim, nós também temos essas experiências. Então, para eles, o Senhor, o Deus de Israel, é o único Deus. O único Deus. Só Ele merece o louvor. Só Ele é verdadeiro. É o Deus eterno, de eternidade a eternidade. É o Deus criador. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E o salmista, quando fala que o Senhor nos criou lá no ventre da mamãe. Então, o Deus criador, um Deus glorioso, toda glória. Glória é a reunião de todos os atributos de Deus, é o Shekinah de Deus. Só Deus tem todos esses atributos que nós precisamos reverenciar. Onipotente, Deus pode todas as coisas. Ele mandou que o mar vermelho se abrisse e o povo passasse em terra seca. Ele tem poder para tudo.
Mulheres tiveram nenê num tempo que não era mais para ter nenê, porque Deus, para ele, não tem impossível. Então, essa convicção o israelita aprendeu, e ele ora, e ele canta para Deus. Deus poderoso, é El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, Deus de justiça. Ele pode crer na justiça de Deus, na justiça dos homens. A gente não tem muito para crer, mas Deus é sempre. Eu já aprendi na minha vida, Deus não erra, Deus não é injusto e Deus me ama. São verdades que a gente aprende nos Salmos, quando você lê, quando você fala os Salmos também. Salvador, salvou quantas vezes o povo e trouxe a maior salvação. O Messias está profetizado nos Salmos. O Deus amoroso, Deus que teve coragem de entregar o seu filho, o Deus perdoador. Davi diz assim: eu calei o meu pecado, eu sofri, mas eu disse, eu vou confessar a Deus. E Deus me perdoou. O Deus que perdoa. E um Deus que é suficiente. Amando a Deus, adorando a Deus e seguindo a Deus, todas as outras coisas nos são acrescentadas. E existe, então, são as convicções de Israel. Esse Deus único com todos esses atributos. Outra coisa da convicção deles, o Senhor escolheu Israel. Começou lá com Abraão, um povo Israel, para, com este povo, realizar o plano de salvação da humanidade, de redenção. Ele pegou então Abraão, formou o povo, livrou da escravidão no Egito, deu a lei para este povo, a Torá, e a terra prometida, que ainda hoje esse povo está nesta terra prometida. Tem gente que não quer crer nesse Deus, no amor e no poder que ele tem. E no Salmo 78, 4 diz assim, 54, levou-os até a sua terra santa, até ao monte que a sua destra adquiriu. Deus adquiriu aquela terra, prometeu para aquele povo, levou para aquele povo, depois levou esse povo para o cativeiro, agora trouxe de volta o povo na restauração, por causa das promessas de Deus. Terceira coisa, a aliança que Deus fez com Abraão, com Israel, com Davi. Uma aliança eterna. E Deus é fiel e poderoso para cumprir a sua aliança. E ele falou que nunca abandonaria essa aliança. Se fosse preciso castigar o seu povo amado, ele castigaria, e ele castigou. Mas a aliança continua. O povo de Israel, o povo que recebeu a lei para transmitir, e o povo que recebeu o Salvador também. Deus, então, também estabeleceu o lugar, Jerusalém, ali se cumprindo todo esse projeto de Deus. E o templo como lugar. Quando estava com Moisés, ele vinha prometendo o lugar que Deus escolher, vai ter o templo. Novo Testamento é outra coisa, nós vamos estudar depois. Mas ali no Velho Testamento, o templo era o lugar da adoração. Então ali a música, os coros. Um pastor disse que ele achou no lugar que os coros lá no tempo da restauração, ele tinha 4.000 cantores. 4.000 cantores. Então, ali no templo, eles se reuniam para adorar a Deus. Corais, instrumentos, havia confissão de pecado, orações, sacrifícios e ofertas. E ali, nessa comunhão com Deus, nesse contato, eles reconheciam a pequenez deles, mas também que debaixo do Criador, depois do Criador, eles eram a coroa da criação. Só eram inferiores a Deus e tementes a Deus. E eles acreditavam também que pessoas corretas, fiéis, obedientes, terão sucesso na vida, nem que seja no fim. Deus tem cuidado especial para os pobres e os oprimidos, os desprezados. Ele defende e salva.
naquele tempo não havia uma revelação sobre a morte eterna, sobre vida eterna. Então eles achavam que uma pessoa ruim, ela pagava o que fez de mal, pagava aqui mesmo. Não sabiam que havia uma vida eterna e onde eles seriam a pagar os seus pecados. Nós vamos ler devagarinho um salmo. Esse salmo aqui, que ele diz que é a introdução de todo o estudo, Salmo 1. Nós vamos ler Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual árvore que dá o seu fruto no tempo certo e cujas folhas não murcham, e tudo o que fizer prosperará. Primeira parte do Salmo 1, que aparece como se fosse uma introdução de todo o livro de Salmo. Que Deus nos abençoe, que nós possamos ler, decorar os salmos e guardar no nosso coração e obedecer. Que Deus nos abençoe.